Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva e nos abrace. Quantas emoções o nosso irmão Fernando e a nossa irmã Leonor, com os companheiros de Portugal, sentimos quando da oportunidade da pomadinha Chico Xavier, que nos trouxe tantas alegrias de poder servir o Evangelho como Jesus nos ensinou. O trabalho assistencial, qual a sua importância? Não poderíamos deixar de buscar no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a parábola do mal rico. Aquele homem que representa o homem da atualidade. Aquele homem que se veste bem de púrpura e de linho. Aquele homem que tinha uma casa invejável. Aquele homem que cuidava do seu corpo. Aquele homem que diante do seu casarão tinha a figura de um mendigo chamado Lázaro. E esse homem não tinha coragem sequer de dar um prato de comida a Lázaro. Deitava todos os dias comida ao lixo, aonde Lázaro, com muita paciência, com muita resignação, retirava a comida do lixo e alimentava-se. Jesus continua a nos dizer que Lázaro tinha umas feridas abertas aonde muitas vezes doía muito e os cachorros vinham lamber. Era um sofrimento atroz, mas Lázaro todos os dias agradecia a Deus pela beleza da vida. O mendigo morreu antes e foi para o lado de Abraão, essa figura eminente que se encontra em todos os livros sagrados da antiguidade. Se alguém perguntar se existe um ser que está expresso em toda a antiguidade, é Abraão. E Abraão estava ao lado dele, esse mendigo. Quando desencarnou aquele homem poderoso, havia desfrutado na terra os bens da terra. Quando aquele homem lembrou-se da prece, olhou para o céu e viu o pai Abraão. Ao lado do pai Abraão estava Lázaro. E no átimo das suas necessidades, aquele homem no lugar terrível de dor e de sofrimento, naquele lugar descrito pelo espírito de André Luiz, aquele lugar de muita dor, de muito sofrimento, aquele homem rico olha para lá, para Abraão e diz: Pai Abraão, por misericórdia divina, permita que Lázaro possa molhar o seu dedo num copo com água e que eu possa sentir a paz em meu coração. Estou ardente de sede. Não posso, meu irmão. Você desfrutou na terra os bens, não reparando os necessitados. Nós não podemos ir para aí, e quem está aí não pode vir para cá. Mas ele disse então: Senhor, por misericórdia, peça a Abraão, peça a Lázaro, para que ele possa ir até a minha casa. Tenho 5 irmãos, dos quais os 5 vivem a mesma vida que eu. E o pai Abraão lhe diz: ó meu irmão, se vocês que estão na terra não ouvem a mensagem de Moisés, não ouvem a mensagem dos profetas, como poderão ouvir a mensagem
dos Espíritos. Essa mensagem nos faz retratar que 2000 anos se passaram e todos nós estamos à busca da confiança de uma mensagem. O capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Paulo, o apóstolo da gentilidade, que em uma das suas epístolas havia dito que fora da igreja não há salvação. Reerguemos o templo de nossas almas, o templo de nosso coração, para compreender a beleza daquilo que o alto vem nos oferecer. E nós, no Brasil, tivemos a oportunidade de hoje, podemos dizer que o Espiritismo viveu 2 momentos, antes e depois da era de Francisco Cândido Xavier. Aquele homem que, aos 17 anos de idade, morando em uma casa tão simples, a luz era luz de lampião. Numa noite estava ele a dormir, fazendo a sua prece, quando a sua casa se põe iluminada. Era um espírito de tamanha beleza e singeleza que o quarto ficou todo azulado. Era Isabel de Aragão. Chico ajoelhou-se diante daquela mulher. E quando aquela mulher lhe diz: Chico, meu filho, você vai ter que fazer a caridade. Aquele menino, aquele jovem, ajoelhou e disse: mas como sou tão pobre? Mal tenho como me alimentar. E aquele espírito diz: dê um pão ao necessitado. Se você auxiliar um que passa fome, você já está ajudando Jesus na terra. E depois de uma conversa minuciosa e magnífica, pergunta aquele menino Chico: quem és tu? E ela diz: eu sou uma amiga, Isabel de Aragão. Sai Chico para perguntar a um professor quem seria Isabel de Aragão. Soube Chico que era a Rainha Santa, aquela mulher que havia, num determinado momento de sua história, feito com que os pães pudessem ser convertidos nas rosas. A caridade na sua eminência, a caridade na sua beleza. Questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na beleza incomensurável da vida, pergunta: qual é o sentido verdadeiro da palavra caridade, como a entendia Jesus? Na beleza que os Espíritos nos impõem, eles nos dizem 3 aspectos importantes para o nosso coração, 3 aspectos que nos faz compreender o amor para com o nosso próximo, que nós podemos entender o perdão, que nós podemos entender a benemerência, o amor, a complacência, a luz para aquele que está ao nosso lado. E o capítulo 15, fora da caridade não há salvação, a beleza explicitada daquele momento que Paulo, com certeza, iluminado por Jesus na fé da mediunidade, Paulo decanta aquela poesia: que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, nada sou. Mas, retornando à beleza, no final dessa mensagem, Paulo continua: a fé, a esperança e a caridade. Eis os 3 aspectos mais importantes, mas digo que a caridade é a mais importante,
porque a caridade é que nos eleva a Deus. Certa feita, Chico Xavier encontrava-se no seu trabalho de amor. Aquela multidão no abacateiro, naquelas tardes maravilhosas de sábado. Um belo dia, uma senhora que trabalhava sua equipe lhe procurou e disse: Chico, no fim daquela fila tem uma mulher que eu conheço. Essa mulher não precisa da cesta básica. Você quer que eu tire essa mulher da fila? Chico olhou para aquela irmã e disse: minha irmã, deixe-a na fila. Porque Emmanuel está aqui. E Emmanuel está dizendo que é verdade. Hoje ela não precisa, mas ela está se preparando para a próxima reencarnação vir na condição de mendiga. O que é a vida nos seus propósitos? O que é a reencarnação decantada no Evangelho segundo o Espiritismo? Que quando Jesus passou pela terra, fez a estremecê-la, porque pronunciou a primeira palavra do alfabeto divino, que é a palavra amor. Passamos a conhecer a singeleza do amor, da bondade, da alegria. E eis a segunda palavra do alfabeto divino, que é a palavra reencarnação. A reencarnação viera nos explicar o quebra-cabeça que nos faltava para compreender a dor pela qual todos nós nos revoltávamos para com Deus, a dor que ainda era o ópio que fazia com que o homem sofresse sem entender a singeleza da vida. Mas é a reencarnação que nos dá a abençoada oportunidade de compreender Deus na sua primeira pergunta, que é Deus deu o livro dos Espíritos, causa primária de todas as coisas. O que os nossos olhos podem ver é a beleza da singeleza de Deus na sua expressão, na sua maior condição. Lavoisier já nos dizia: na terra nada se cria, nada se faz, tudo se transforma. Tudo isso pertence a Deus na sua divindade. Num outro momento, Chico Xavier, falando-nos da caridade, há um homem muito rico no Brasil, um homem que tinha todo o status de uma grande riqueza, tinha fazendas, quintas, tinha os carros mais modernos, tinha até um avião. Esse homem não tinha alegria, era um homem triste, é um homem que vivia sempre murmurando da vida, não sorria, não sabia o que era alegria, nada lhe contentava. Um dia, um amigo lhe diz: olha, por que você não faça uma visita a Chico Xavier? Quem sabe ele te fala alguma coisa. Aquele homem se entusiasmou, foi para Uberaba. Aquele homem pegou uma fila imensa. A altas horas da noite, diante do médium, pergunta: Chico, poderia conversar um pouco com você? Chico, percebendo a grandeza, diz: perfeitamente, sente aqui. E Chico começou a conversar com o homem. Meu irmão, o que está acontecendo? O homem contou-lhe a sua vida e diz ao Chico: Chico, eu não sou feliz, eu sou um homem triste, eu sou um homem amargurado, eu sou um homem que tenho muitas dificuldades, não sorrio, não sei o que é ajudar o próximo. Chico, o que acontece comigo? E Chico, sempre dando uma mensagem de amor, diz ao ele: meu irmão, o que lhe falta é a caridade. Mas como assim, Chico? Você não é feliz, porque você nunca fez uma pessoa feliz. Essa frase tão bela
de nosso Chico fez com que aquele homem se despertasse. Tornou-se um grande espírita no sul do país, fazendo um trabalho magnífico. Chico diz a ele: pegue um pouco do seu dinheiro, compre brinquedo, dê para as crianças, mas não mande, vai você entregar pessoalmente. Compre cestas básicas, vai entregar para as famílias carenciadas, mas não mande entregar, vai você. Aquele homem começou a perceber o que é a felicidade. A felicidade diante da condição de compreender os 4 aspectos da terra que nos fala o Evangelho. O primeiro, a lei dos materialistas, que nos explica a origem do nada, onde nada existe e tudo acaba com a morte. Depois, a lei do panteísmo, aonde se imagina que todos nós viemos de um todo. Aqui nos individualizamos, retornamos para um todo que é Deus. Também, hoje sabido que é algo contraditório. A terceira condição é a condição do indivíduo, mas aos olhos da Igreja Católica, que você tem uma única existência, ora vai para o céu, ora vai para o inferno, no sofrimento eterno. Que também já começamos a perceber que Deus não seria justo se assim fizesse. E o quarto, a individualidade aos olhos da doutrina espírita, aonde todos nós crescemos pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pelo nosso trabalho. Diz Hermance do Faux, numa bela obra, que nós, os espíritas, passamos por 3 momentos. O primeiro momento é quando eu entro à casa espírita, geralmente pela dor, ainda por ter o mundo diante dos meus pés. Eu entro no movimento espírita pela dor, pelo sofrimento, começo a entender. O segundo momento é quando o Espiritismo começa a entrar em mim. Eu começo a ler, eu começo a ver a obra, eu começo a entender a magnitude dos ensinamentos do Cristo. É quando eu começo a perceber a beleza daquilo que o mundo nos oferece. Mas há o terceiro momento. É quando o Espiritismo começa a sair de nós pela nossa dedicação, pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, pela beleza incansável de podermos fazer das palavras de Jesus. Todos vós sois deuses, façais brilhar a luz que está em vosso coração. Vejamos o convite amoroso de nosso Senhor, dizendo que Deus é Pai. Se Deus é Pai, Deus nos criou na essência. Se Deus é o Criador, nós vamos entender que nós somos os co-criadores. E como co-criadores, cabe a nós fazermos da terra o caminho do bem, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelo meu intermédio. Começamos a entender a vida, começamos a entender a singeleza do esforço que cada um de nós temos que empenhar, da transformação íntima, na reforma íntima, na reforma de nosso coração, na reforma do intuito de podermos nos modificar. Já não é mais permitido que nós continuemos aquela figura eminente do homem velho, aonde o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a intolerância ainda permite em nossas ações. Sejamos o homem novo. O homem novo é o homem da caridade, do amar ao próximo como a si mesmo. Certa feita, um jornalista pergunta a Chico Xavier: Chico, se você pudesse mudar o mundo, escrever uma frase na porta das escolas, das praças públicas, o que você escreveria? E Chico, no átimo do amor, nos diz: escreveria aquela frase inovidável:
de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu tanto vos tenho amado. Amar é a palavra que vem sido trazida para todos nós por Jesus. Mas é no mundo de regeneração que nós iremos nos adentrar, é que nós vamos verdadeiramente vivenciar, sentir, não apenas no púlpito das nossas palavras ditas, mas na vivência para com o nosso próximo. Pedro, no Evangelho apócrifo, conta para todos nós que estava passando a uma praça, quando estava caindo o mendigo olha para ele e diz: Pedro, dê alguma coisa, estou com fome. Pedro foi tocado, colocou a mão no bolso, percebeu que nada tinha. E Pedro levantou aquele homem e disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Abraçou aquele homem de uma maneira tão efusiva que aquele homem se sentiu alimentado, não apenas pelo corpo, mas pela alma. Em 1979, Madre Teresa de Calcutá visita o Brasil. Um jornalista lhe pergunta: Madre, a senhora não acha que, em vez de dar comida aos pobres, deveria ensinar as pessoas a pescar? E ela diz: olha, meu filho, o pobre muitas vezes não precisa do seu dinheiro. O pobre precisa do seu carinho, do seu abraço, do seu sorriso. A caridade ainda é mal compreendida por todos nós. No capítulo da paciência do Evangelho segundo o Espiritismo, que inicia que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, nós vamos encontrar, num determinado momento, dizendo que a caridade mais simples de ser exercitada é a caridade da esmola. E que nem essa nós sabemos fazer. Mas há uma caridade mais profunda, mais singela, a caridade do perdão. E a caridade do perdão se expressa a singeleza do amor. Quando, voltando na questão 886, para partirmos para o encerramento, que ainda temos atividades pela frente, qual é a caridade mais importante aos olhos de Jesus? Indulgência para com o seu próximo, benevolência para com as faltas alheias e a perdão das ofensas. Será que nós já conseguimos entender a beleza dessa mensagem? Será que nós já conseguimos olhar diante do quadro que a terra vive, um quadro de pobreza, um quadro que necessita do nosso esforço, da nossa dedicação? Que a Casa Espírita seja um pronto-socorro a nos receber, mas que em pouco tempo sejamos os enfermeiros da vida, sejamos os trabalhadores do Cristo, sejamos o compêndio de luz que Jesus espera de cada um de nós. Caridade, eis a palavra que ainda falta em nosso pobre vocabulário humano. Caridade para com o próximo, mas principalmente caridade para conosco mesmo. Precisamos nos amar, precisamos nos respeitar, precisamos entender a família, precisamos entender a sociedade, precisamos entender o mundo, porque muitos dizem: o mundo está perdido, o mundo está de ponta cabeça. Não, é um engano. O mundo está bem, graças a Deus, porque o mundo, o nosso planeta, tem um governador muito sério, e esse governador se chama nosso Senhor Jesus Cristo. Pobres somos nós que duvidamos de Deus. Pobres somos nós que queremos estar num mundo mais evoluído do que o nosso. Somos pobres de espírito no sentido da pobreza humana.
E é por isso que cada um está no lugar correto, no momento certo. Se queremos um mundo melhor, trabalhemos. Trabalhemos com encanto, trabalhemos pela vida, trabalhemos no sentido de fazer com que Jesus possa implantar o seu evangelho, para que todos nós, na singeleza do amor, possamos cooperar para que as palavras de Jesus se finda em nosso coração. Nos finais dos tempos haverá um só rebanho e um só pastor. O rebanho somos nós, todos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. O pastor é Jesus de Nazaré, que é o nosso mestre, é o nosso guia e é o nosso modelo, como a questão 695 do Livro dos Espíritos. Qual é o guia e o modelo mais perfeito que Deus enviou à Terra? Vede Jesus. Mas é na questão 621 que nós vamos encontrar a beleza. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. E é a nossa consciência do passado que tem atrapalhado o nosso presente. Porque nós, não é questão de perdoar. Perdoar é caridade, mas mais caridade ainda é nos auto-perdoar. Nós não nos perdoamos. Nós ficamos intrinsecamente, muitas vezes, preso, aprisionado em algum erro que eu tive nessa existência. Eu não me perdoo, eu não me permito crescer, eu não me permito avançar. Enquanto eu não me perdoar, difícil perdoar o meu próximo. Eu devo ser indulgente para com o próximo, mas rigoroso para comigo. Eu devo ser benevolente para com o meu próximo, mas ser severo para com as minhas atitudes, saindo daquela condição de achar que eu sou um espírito perfeito, sendo que eu ainda preciso caminhar para alcançar a luz. Quantas vezes ouvíamos de Chico Xavier dizer que era um cisco, era um pé de grama, era um ser, um grão de areia, enquanto nós somos os tais, os bons, os melhores, sendo que, na verdade, não somos nada. Estamos aqui para tentar nos melhorar um pouquinho, para que um dia, quem sabe, Jesus, na sua infinita bondade, nos aceite como seu severo servidor do amor e da bondade. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos envolva, que Jesus nos abrace, que Jesus tenha misericórdia para com todos nós e que nos oferte o beijo carinhoso em nossos corações, hoje, agora e todo o sempre, que assim seja.